FM. Rádio Café com Guilherme Rosa. Aqui você tem uma voz. 7h31 desta segunda-feira, 28 de outubro, temperatura em elevação, 19 graus neste momento aqui no centro de Xanxerê. Eleito com 1.193 votos, Vinícius Crenonini, segundo vereador mais votado em Xanxerê nas eleições de 2024, conversa ao vivo conosco. Vini, bom dia, seja bem-vindo à programação do Rádio Café. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Agradeço aí a Rádio Princesa também que abre as portas, né, através do Rádio Café aí, para a gente poder compartilhar um pouco, conversar, agora como vereador eleito. E muito feliz também por esse tempo, né, por todos os votos que tive, as pessoas que confiaram em mim, nesses 1.193 votos, mesmo aqueles que não me conheciam ainda ou não puderam votar nesse momento, agora podem conhecer aí o vereador Vinícius, quem sabe mais para frente e podem também nos dar esse voto de confiança aí em futuros trabalhos que a gente vai executar. Então sou agradecido aí a cada um. E agora estamos aí para trabalhar para todos, né? São mais de 50 mil habitantes, estamos como vereador de Xanxerê. Vinícius, o que mudou de 4 anos atrás, quando você foi candidato, fez uma boa votação, mas não entrou possivelmente pelo partido escolhido, para agora? Qual foi a grande mudança em relação a isso? Para mim foi uma experiência importante, né, Guilherme? Eu, quando me candidatei em 2020, não tinha uma experiência na área pública ainda. Então foi meu primeiro contato assim, na área pública. Eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei em algumas empresas aqui em Xanxerê, na área de serviços, né, prestação, projetos, parte de gerência, então eu fiquei mais nessas áreas. Foi uma boa experiência também, uma boa bagagem. Eu não tinha, como falei, contato ainda com a área pública. Meu pai foi vereador, de 92 até 2000, então foi a família, né, envolvida, minha mãe, a Vânia Paludo. O meu pai é o Itacir Crenonini, para alguns que conhecem, né, muitos conheceram. Minha mãe, Vânia Paludo, trabalhou também na cultura como diretora por cerca de 12 anos. Então peguei vi esse trabalho familiar e sempre vi tanto meu pai quanto minha mãe entusiasmados pelo trabalho. Claro que muitas vezes o trabalho público também tem o seu lado cansativo, porque, né, enfim, tudo tem seu trabalho. Mas assim foi um sentimento que me alimentou, talvez não percebi naquele momento, jovem ou criança, mas quando chegou em 2020, eu e minha esposa sempre também ajudamos na área mais social, um pouco na igreja onde a gente congrega, amigos. Então esse trabalho mais voluntário, tanto ajudando, a gente viu que há necessidades que muitas vezes só na área pública a gente consegue desenvolver. E aí foi que em 2020 surgiu esse querer aí de se candidatar. O que aconteceu de lá para cá? Eu percebi que em 2022 o prefeito Oscar Martarello me convidou a trabalhar como diretor de mobilidade urbana aqui em Xanxerê. Então foi aí que eu comecei a dar meus primeiros passos na área pública de fato. Pude colaborar na área seja de mobilidade, trânsito, rotatórias que a gente executou, seja algumas mais recentes na rodoviária, aqui aquela ciclovia também que começa aqui na antiga Caixa, né, na Rua Independência. Então, por 2 anos e pouco ali, 3 anos, eu fiquei, né, como diretor, na parte de sinalização de trânsito, projetos, ruas novas, ruas já existentes. Então, essa experiência fez com que eu tivesse mais contato também com a população, pessoas que ainda não me conheciam, né? Alguns votaram em mim na última eleição, mas nem todos me conheciam. E claro que nem todos, né, conhecem a gente, que a cidade é muito grande, mas assim, mais pessoas passaram a me conhecer ao longo do tempo. E pude fazer um bom trabalho, como me dispus o máximo que eu pude como diretor, atendendo as pessoas, muitas vezes vendo em local, na rua, seja na casa do morador, vendo qual que era o problema, muitas vezes uma esquina que era perigosa, às vezes um vizinho que estaciona na frente do outro e acaba gerando um desconforto. Então, desde os problemas pequenos até os maiores, eu procurei sempre atender, me envolver. Acho que fez com que as pessoas também começaram a ver aí a nossa disposição em trabalhar. Certo. Agora o cenário muda. Certo. Você sai de um cargo executivo e vai para o legislativo. E eu sempre brinco que todo aquele que já trabalhou na prefeitura, quando se elege vereador, sofre um pouquinho mais. Porque não tem a caneta de fato. Certo. O máximo que você pode fazer é uma indicação. E a gente tem, como você tem essa experiência na área do trânsito, eu gostaria de saber se existem planos, projetos para seguir trabalhando também nessa área e melhorar um pouco mais o trânsito de Xanxerê, porque há carência de semáforos, há carência de uma educação melhor no trânsito por parte dos nossos condutores. Mas como você trabalhou, teve uma grande experiência nessa área, quais serão os projetos ou a linha de trabalho do vereador Vinícius Crenonini? Como eu trabalhei, agora inclusive estou na função aqui, voltei agora semana retrasada, até final de dezembro, estarei como diretor de mobilidade ainda. Em janeiro, então, iniciei nosso trabalho na Câmara, a partir de 1 de janeiro.
A experiência ali já me ajuda, até a gente está fazendo algumas medições, eu, alguns colegas ali que trabalham no setor, junto com o prefeito também apoiando, né? O próprio Matheus, que hoje é o diretor de trânsito, o secretário Leandro, o prefeito Martarello. Nós estamos fazendo agora algumas coletas de dados, inclusive eu quero iniciar esse projeto e, se possível, mesmo como vereador, auxiliar o máximo que eu puder, colocando algumas câmeras já em medições, contagem de veículos. Nós iniciamos a contagem agora recentemente próximo ao Brasão, então a gente está fazendo vários dias de testes, amostras. Já começamos a perceber alguns dados, aonde os veículos, quais fluxos eles fazem mais, quais fluxos eles fazem menos. O veículo que mais sai com frequência, seja da Passos Maia, sentido reto, ou aquele que contorna à esquerda. Depois a gente vai pegando outros cruzamentos. E a ideia é de conseguir simular mais dados, fazer um programa e um software que consiga nos ajudar, claro, com decisões melhores. É um trabalho formiga, que leva um certo tempo. Hoje, como diretor e a maioria da população, as pessoas têm aquele sentimento. Chega num cruzamento e fala, eu acho que aqui teria que fazer aquilo. Então fica mais num achismo, né? Seja de todos nós. Então o que eu quero mesmo como engenheiro e como diretor é conseguir mais dados mesmo, ter mais números para que, se a gente justificar mudar ou não... A decisão seja mais assertiva. Mais assertiva, mais técnica, né? Então, claro, a possibilidade de um semáforo, a gente já está estudando. Semana passada eu tive uma reunião online com um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, até que eu conheci ele na época que eu estudei lá, e que trabalha nessa área de semáforos, área de trânsito. Então a gente está buscando, assim, formas de melhorar. Então eu quero esses 2 meses no máximo, acelerar um pouco aí para poder desenvolver algumas atividades. É claro que mesmo como vereador, podem contar comigo, eu vou continuar assim auxiliando o que eu puder, né? Eu não quero que esse trabalho não pare, embora eu estou iniciando, mas vou continuar ajudando depois também. Falando em não parar, Vinícius Crenonini, pós dia 1º de janeiro de 2025, continua na Câmara ou deve voltar para a Prefeitura? Sim, continua na Câmara. Eu mesmo conversei com o prefeito Oscar, né? É uma das preocupações da população. Muitas pessoas nos perguntam, caso você for eleito, você vai ficar na Câmara, vai se desligar? Então, o meu plano é realmente ficar o máximo possível que eu puder na Câmara, poder, assim, dar esse retorno para a população como vereador. Mesmo na outra vez que eu não me elegi por questão da legenda, eu fiz mais votos que outros vereadores, mas devido à legenda eu não entrei. Eu acabei também procurando dar um bom retorno, seja como diretor naquele momento. E agora, como vereador eleito, continuar assim o máximo possível. A gente conversou com o Martarello, a gente sabe, com o prefeito, a gente sabe que há uma demanda também de profissionais na prefeitura para poder continuar os projetos, os trabalhos. Mas o meu querer é ficar o máximo possível como vereador. Quem sabe futuras eleições aí a gente pode fazer alguma mudança, mas assim, como vereador, o máximo do que eu quero poder... Teu compromisso com a população é ficar na Câmara. Isso mesmo. Poder dar esse voto de confiança, porque o eleitor muitas vezes ele entende que se o vereador sai de vereador e vai para a prefeitura, ele muitas vezes se sente abandonado. Ou traído. Ou traído naquele voto que ele deu. Então eu entendo esse lado, eu mesmo antes de entrar na política tinha esse sentimento. Claro que trabalhando no executivo a gente vê que também se pode colaborar dentro, como mesmo disse, pela autonomia que você tem em algumas áreas. Mas é claro que o vereador consegue abraçar um pouco mais, muito mais assim, áreas, né, em termos de ouvir a população, de levar demandas, do que muitas vezes apenas dentro do executivo, numa área específica. Vinícius, um assunto que ganhou destaque semana passada, inclusive tinha sua assinatura, foi a manifestação dos vereadores eleitos em relação à construção da sede da Câmara de Vereadores, ou da nova sede, já que não existe ainda. Você é favorável, é contrário? O presidente atual, que não se reelegeu, disse que os vereadores que assinaram o documento não entendem de política ou querem aparecer. Não exatamente nessas palavras, mas é a leitura que eu fiz do que ele falou na entrevista para a Daiane. Qual é a sua visão em relação à construção da nova sede do Legislativo? O que eu percebi naquele projeto é que ele não saiu da forma adequada, vamos dizer. Alguns fatores, como já foi até recomendado pelo Ministério Público, e que a gente mesmo colocou naquele manifesto, é que existe a questão da responsabilidade fiscal, uma lei. Então, o valor comprometido na obra é muito maior do que o valor hoje disponível em caixa esse ano. Então, comprometeria todo o caixa do ano que vem. E a gente sabe, como vereador, mesmo na campanha e antes, que não é uma das prioridades nem da população, que a gente ouviu muitas pessoas, e eu nunca ouvi ninguém falar para mim, Vinícius, eu preciso construir por exemplo, né, uma sede da Câmara de Vereadores. A gente sabe da necessidade, sim, de ter um local, mas eu acredito que agora não é uma prioridade no momento. A gente escutou muitas demandas, seja da saúde, seja de outras situações. E o que a gente, como vereador, o SET ali, nós alinhamos, e junto também em parceria com o trabalho do Executivo, porque a gente sabe que o vereador, a Câmara tem um orçamento por ano sim para lidar. O Executivo tem um bem maior. Então, o que a gente puder trabalhar juntos, não ficar puxando só por causa de um interesse pessoal, acho que a cidade venha ganhar. Então, a Câmara hoje tem outras formas de fazer, com valores bem menor. Alguns nos perguntam, mas o aluguel? Porque a gente sabe que existe um aluguel.
Mas qualquer investidor, mesmo que tivesse agora só pensando no investimento, ele não investiria 8 milhões para ganhar um aluguel talvez de 10, 15 mil. Até 20 porque mil. a obra está orçada em 8 milhões, ela pode custar muito mais. Correto, bem provável, infelizmente, que existam ao longo do tempo, como não vai acontecer uma pandemia talvez de novo, esperamos, mas o reajuste muitas vezes é necessário, então o que é estimado em 7, 8 milhões, muitas vira 10, 12. Então tem esse risco também. Então a gente entende que hoje não é um critério. Parte desse recurso nós pensamos já teria até um certo compromisso de destinar ao túnel, né, cerca de 2 milhões, de repente, isso vamos ver com os outros demais vereadores, mas poderia ser destinado. O atual CIS que está sendo construído, depois a ideia é estender até as 23 horas também, então a gente pode aportar esse recurso ali. Então existem outras formas. O prefeito tem planos, né? Acho que já tem anunciado de construir um centro de eventos na FEME, ampliar. De repente, um dia, quem sabe, se for alinhado com os demais vereadores, fazer um anexo de salas da Câmara ali, o que não onera o município e, quem sabe, ter uma estrutura muito boa, de qualidade tão boa ou igual. Então, é um projeto, nós temos que trabalhar junto. Muitas vezes o nobre vereador citado, talvez teve um projeto dele, de alguns vereadores, mas nós, como vereadores eleitos, estamos procurando não fazer um projeto de um ou de dois, mas trabalhar juntos com o município para que toda a população ganhe. Tá certo. A sua base eleitoral, querendo ou não, é a Assembleia de Deus, né? Mas, quando vereador eleito, você mesmo disse isso, legisla para todos. Você acredita que essa base familiar e religiosa auxiliou no processo eleitoral? Sim, eu mesmo hoje congrego na Igreja Assembleia, como você mesmo citou, nosso pastor, o pastor Hollis, tem os demais obreiros ali, os amigos, irmãos, eles nos apoiaram, né? Então, a própria diretoria da igreja, no caso, essas pessoas da autoridade, nos apoiaram como candidato oficial. Não de agora, eu já tenho congregado ali mais de 9 anos, então tenho feito um trabalho antes mesmo de entrar na política ou pensar em me projetar em Não ser caiu de vereador. paraquedas, né? Não caí de paraquedas lá. Então, como eu comentei, eu e minha esposa, a gente serviu, seja trabalho com jovens por cerca de 3 anos na coordenação, ali na liderança, procurando eventos, palestras, trabalhos. Hoje ela também tem trabalhado na parte de crianças, né, no Ministério de Crianças. Então, a gente sempre auxiliou casais também, a gente trabalhou um tempo. Quando surgiu o desejo de ser vereador, é claro que nós tínhamos uma base sem perceber, com essa intenção, mas feita por grandes amizades que a gente criou. E mais ainda, né, foi se aumentando nesses últimos 4 anos. Então, claro, existe uma base ali, sim, de amigos, de pessoas que confiaram em nós e que viram o nosso trabalho, o meu trabalho. E, claro, que como vereador, muitas pessoas também que não são da igreja, a Assembleia votaram em mim, obviamente, e a gente conhece pessoas, né, comércio, amigos, também sou grato a todos esses, né, e como vereador a gente vai procurar atender, independente da religião, a gente está aqui para trabalhar como cidadão. Claro que nossos valores influenciam, sim, nos nortes que a gente tem como projetos e leis, família, a fé, Deus, são valores que eu tenho. Mas a gente sabe que a cidade também tem mais pessoas de outras crenças, de outros trabalhos que votaram em mim também. Uma última pergunta, resposta rápida, pela pessoa inteligente que eu sei que você é: direita, esquerda, oposição à situação? Situação, apoio ao prefeito Oscar Martarelli e toda a equipe que está trabalhando. Eu tive a alegria e o privilégio de trabalhar também, como citei, no executivo. Vi muitas pessoas ali com um grande trabalho. A gente sabe que o trabalho não é uma rua, um projeto, não sai do dia para a noite, muitas vezes levam meses, anos, e são projetos longos, eles exigem tempo. Então, apoio sim, e da nossa parte a gente quer fazer um bom trabalho e ir juntos. Claro que ideias a gente vai colaborar sempre como vereador, procurando ideias da população, levando o executivo, mas a ideia é trabalhar juntos pela cidade. E nas demais perguntas, desculpa, Guilherme, a outra era... Direita ou esquerda? Direita, né, como valores, por questão aí também, tanto de família, fé, buscando que a cidade cresça, não só fortalecendo a estrutura física, mas fortalecendo a cidade em si, a economia, as pessoas que possam trabalhar. Então, esses também são dos valores da posição aí como vereador. Muito bem, muito obrigado, Vinícius, pela sua participação. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que nos escutam, um grande abraço e nos assistem, e desejo aí um bom dia a todos. Nós conversamos com o vereador eleito Vinícius Crenonini aqui no Rádio Café da 101 FM, 7h45. Os bastidores